Graça e paz, irmãos. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, vamos ler os versículos de 13 a 16. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Os irmãos acompanham a leitura, Marcos 10, de 13 a 16. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomadas nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor, mais uma vez. Amém. Porque delas é o reino dos céus. Creio que com essa expressão do Senhor Jesus, comentaristas e estudiosos da Bíblia posteriores entenderam que a criança é o padrão de espiritualidade visto pelo Senhor Jesus. Mas entendemos que a expressão dita pelo Senhor Jesus refere-se exatamente à forma de como as crianças lidam com a vida, a forma como elas se relacionam, a forma como elas vivem de fato. Traria então a percepção maior desta belíssima expressão, desta promessa dita pelo Senhor. Mas sabemos que diversos fatores atrapalham as crianças, embora alguns pensam que as crianças é que atrapalham. Mas eu quero refletir com os irmãos em alguns minutos desta manhã, que podemos aprender com o Senhor Jesus, quanto a esta mensagem que Ele trouxe, contemplando ali aquelas famílias e aquelas crianças que se aproximavam. De cara é comum dizer que a tradição pensava que os anciãos eram sim as pessoas mais importantes da comunidade. Fariseus não davam tanta importância assim, achavam que era uma perda de tempo ocupar-se com crianças. E quando houve a discussão, em Mateus 18 vai relatar isso, quem era o maior do reino dos céus, Jesus, pegando uma criança, colocou no centro da discussão e disse a mesma coisa: é necessário se fazer como uma criança para que possamos entrar no reino dos céus. Mas em primeiro lugar, irmãos, é preciso entender e é preciso que saiamos daqui nesta manhã com esta clareza de que as crianças precisam de Jesus. Elas precisam de Jesus, elas não estão salvas por esta expressão dita pelo Senhor Jesus. Há grande discussão teológica sobre isso, mas o salmista Davi, no seu Salmo 51, Salmo de contrição, ele diz: eu fui concebido em iniquidade e em pecado me gerou a minha mãe. Logo todos precisam de salvação do Senhor Jesus, e as crianças precisam também de salvação. Era isso que aquelas mães, aqueles pais queriam naquela tarde, ou naquela manhã, naquele momento em que o Senhor Jesus estava ali passando por aquela localidade. Eles não queriam nada para si. Aquelas crianças certamente não há um relato bíblico de nenhuma enfermidade que elas traziam consigo. Aquelas crianças estavam ali se aproximando do Senhor Jesus, porque os pais queriam que elas fossem abençoadas por Ele. E há uma tradição também de que os mais velhos gostavam e poderiam impor as mãos sobre as crianças para levar alguma bênção àquelas crianças, e aqueles pais sabiam que, sendo o próprio Cristo ali, certamente bênçãos espirituais recairiam sobre a vida daqueles pequeninos. Sim, amados irmãos, as crianças precisam ser levadas a Jesus. E nós já falamos aqui algumas vezes, pastor Francisco, nós temos um compromisso de salvar essa nova geração. Não nós mesmos, nós não salvamos ninguém, mas usados pelo Espírito Santo do Senhor e pela graça do Senhor Jesus, podemos conduzir os pequeninos, e essa igreja se alegra, irmãos, tem feito isso em Brasília, no Brasil e no mundo.
Crianças têm conhecido Jesus pelo esforço dessa igreja material, em oração, em mobilização, em contribuição para o campo missionário e em ida, em avançar ao campo missionário. Mas como falamos na última quarta-feira, isso não nos faz nos acomodar e ficar onde estamos. Nós avançamos, prosseguimos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Porque nós queremos, não porque nós somos movidos pela graça a levar os pequeninos a conhecer Jesus. As pessoas não se deslocam daqui para o Riacho Fundo ou para o Viver na Cristolândia ou mesmo para Cavalcante apenas para uma satisfação pessoal. Não, precisamos entender que as crianças precisam de Jesus. Aquelas pessoas sentiam isso, levavam as suas crianças ali. Aliás, se as crianças já tivessem a salvação garantida no nascimento, deveríamos impedi-las que elas se tornassem adultas. Porque elas estariam perdendo a salvação então à medida que avançam na vida. Precisam de Jesus, são pecadoras também, e nós precisamos olhar com amor para essas crianças, para todas as crianças. Existe uma ação fortíssima do inimigo, e nós podemos ver, amados irmãos, em cada encarte de jornal, em cada tela de computador na internet, em cada discurso feito aí nos cantos e recantos do país, um discurso direcionado às crianças, tirando-as desse foco, tirando-as de Jesus e encaminhando-as para um caminho que sabemos não levará a bem algum, muito pelo contrário, à condenação. E nós, como servos do Senhor, somos vetores do bem, usados pelo Espírito Santo para conduzi-las. Elas não herdarão o reino dos céus automaticamente por serem crianças. Elas precisam de Jesus. Sim, aquela comunidade entendia isso com tão pouco conhecimento, com tão pouca informação. Nós que temos tanta informação disponível, amados irmãos, volto a dizer, precisamos usar todos os canais, mesmo os eletrônicos que temos, para disseminar esta mensagem, a mensagem de salvação para os pequeninos, porque apesar de que o reino dos céus é das crianças, nós precisamos levar as crianças até Jesus. Segundo